O circuito número 6, ele tem um exemplo do controle de uma porta automática com retenção por relé. Então, o objetivo desse exercício é a gente compreender o funcionamento de um relé para fazer a retenção. Então, o sistema ele vai controlar uma porta, né? Para fazer o acionamento da porta, a gente precisa pressionar um botão. Então, uma válvula vai ser ativada e o que vai fazer com que essa válvula permaneça ativada é a retenção via relé. O relé K1 vai fazer com que esse circuito fique fechado, né? Ele vai manter a retenção por ele mesmo, fazendo com que a porta permaneça aberta até que algo faça ela fechar. O que vai fazer ela fechar é um segundo botão. Então, vai ter um outro botão que é para utilização, né? Quando a gente quer fazer o fechamento dessa porta. Então a gente vai precisar fazer a alteração aqui do circuito número 3 e vamos criar o circuito 4. O que vai fazer com que essa válvula retorne para a posição original é uma mola, tá? Então a gente precisa colocar aqui novamente para a configuração de retorno por mola, não mais um acionamento via sinal elétrico. Então, o que faz com que essa mola retorne, ou com que essa válvula retorne, é a mola. Então, a gente tem o primeiro botão e agora a gente vai utilizar um relé. Então, a gente vai colocar aqui um relé nesse nosso circuito. Vou fazer algumas alterações aqui. Vamos deixar essa válvula já reservada, a gente vai precisar dela, mas a gente vai precisar agora de um relé. Então esse componente é muito interessante, bastante utilizado aí para a gente fazer vários exercícios. Então o primeiro botão ele vai precisar acionar o relé K1. A gente pode colocar aqui o nome dele, né? K1. Vamos aplicar. Então, quando a gente apertar esse botão K1, a gente quer que ele envie um sinal lá para a válvula 1, fazendo com que a porta abra. Porém, a gente quer que, mesmo que tirando o dedo do botão, a porta permaneça aberta. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uma retenção via K1 mesmo. Então, o próprio contato aberto lá do K1 vai fazer com que a bobina desse relé permaneça ativa. Então olha só como é interessante o que a gente pode fazer aqui. A gente coloca o nome do componente aqui, né, desse contato como K1. Vou colocar aqui para aparecer no display. Então o componente K1, a alimentação da bobina dele vem de um botão. O primeiro botão manda o sinal de 24 volts para a bobina, energizando a bobina de K1. E quando isso acontece, todos os contatos de K1 vão fazer a inversão, né? Então, contatos abertos fecham, contatos fechados abrem, né? Lembrando que a gente precisa de um estudo mais aprofundado sobre cada um dos componentes elétricos, né? Mas, basicamente é isso. O contato aberto de K1 vai fechar e contatos fechados abrem. Então, a gente vai precisar fazer o acionamento da válvula. E perceba que, vamos fazer o teste já agora mesmo no circuito, só para enxergar o que está acontecendo nesse momento. Ó. Quando a gente aperta esse botão, a gente manda um sinal para a bobina de K1, os contatos de K1 vão fechar e K1 vai permanecer, então, energizada. Então, olha só, a gente fez o acionamento, eu tirei o dedo do botão, como um contato de K1 aberto, ele troca de posição, agora ele fecha, e ele permite o 24 volts chegar na própria K1. Como isso está acontecendo, a gente torna isso um círculo vicioso, né? Então, o contato da K1 está alimentando a bobina, o que faz com que o próprio contato permaneça fechado. Então, esse contato que vai alimentar a bobina da válvula, ele também pode ser lá de K1. Então, quando a gente colocar esse contato aqui como K1, ele também vai permanecer fechado enquanto a bobina de K1 estiver sendo pressionada.
Então o atuador já está avançando. O que está faltando nesse processo agora é o segundo botão para fazer com que o atuador retorne para a posição inicial. Então, para fazer isso, basta que a gente corte o funcionamento desse processo. Se a gente cortar essa alimentação de K1, a gente já consegue fazer o cilindro pneumático recuar. Então, para isso, a gente vai procurar aqui em chaves gerais, a gente procura uma chave fechada, a gente coloca aqui, ó, insere com a chave aberta, com o botão de pulso e o contato que faz a retenção de K1. Então aqui a gente pode colocar um acionamento, né? Então aqui melhor a gente pega lá uma chave mesmo, né? Um push button que já tenha o contato fechado. E aqui então a gente precisa, como temos dois botões, a gente precisa identificar eles, né? Então vai ser botão 1 e o segundo vai ser o botão 2, porque senão o software vai entender que são a mesma coisa e aí não vai funcionar. Então a gente tem o botão 1, botão 2, a gente vai fazer o acionamento agora. Então, como esse botão 2 ele é um contato fechado, ele permite, né, a passagem do 24 volts lá para a bobina de K1, quando a gente faz o acionamento do primeiro botão. K1, o contato de K1, esse primeiro contato aberto de K1 vai fazer a retenção. O segundo contato aberto de K1 vai mandar a válvula acionar, avançando o cilindro pneumático. E o botão aqui, que ele tem um contato normalmente fechado, quando a gente pressionar ele corta a alimentação aqui do relé, o que faz com que os contatos dele voltem a abrir. Como agora não tem mais a retenção e não tem nenhum sinal aqui permitindo a passagem do 24 volts para a bobina, então essa válvula 1 ela volta para a posição de recuo porque ela tem uma mola, fazendo com que o cilindro pneumático também recue. Então essa é a análise desse circuito.